Olá, o tema da nossa aula de hoje é sobre o sistema genital feminino dos animais domésticos. Aqui nós observamos o sistema genital, os esboços dos animais domésticos. Nós temos os cornos uterinos mais alongados aqui da cadela, já na porca ele faz várias convoluções, né, são vários filhotes nessa gestação. O arranjo aqui em bovino também, dentro do canal da pelve, é interessante essa imagem. Vocês têm que ter uma noção que o sistema genital feminino ele é composto pela gônada, no caso aqui os 2 ovários, a tuba uterina que vai coletar esse ovócito, e em contrafluxo pode estar chegando um espermatozoide e ocorrer uma fertilização aqui na tuba uterina. Esse embrião segue e vem para o útero. Esse útero aqui ele tem uma forma de pera, é um útero de primata. Nos animais domésticos que a gente estuda, esse útero ele se divide em cornos. Então ele mantém um corpo de útero e os seus cornos. É o que nós estamos observando aqui na imagem, um corpo de útero e os seus cornos. Depois nós temos um saco que é a vagina e a genitália externa aqui, que são os lábios vulvares e também com o clitóris. Essa organização, dentro do espaço pélvico, nós temos basicamente uma parte do útero, que nós chamamos de colo uterino, ou cervix, e a vagina, que fica aqui nesse espaço. Os lábios vulvares ficam externamente, na região de períneo. Uma vista lateral, vocês vão observar esse útero, aqui a vagina e os lábios vulvares, e a bexiga urinária. Esse esquema aqui, ele é de humano. Tá vendo que a uretra, ela tá desembocando fora, paralelo, vamos dizer assim, ao canal vaginal. Nos animais domésticos, como a gente viu no desenho, no esquema do outro vídeo, essa uretra, ela vem aqui na região ventral da vagina, especificamente bem na entrada da vagina, que nós chamamos de vestíbulo vaginal. Tendo já noção de todo esse aparelho, também é importante compreender o fechamento da pelve para visualizar os lábios vulvares e também a relação com o trígono anal, que a gente chama. Trígono anal é esse triângulo verde aqui. A gente traça uma linha entre as duas projeções do isquio e aí a gente tem o trígono, o triângulo do ânus. Já o trígono urogenital, ele vem aqui até a comissura ventral dos lábios vulvares e essa base aqui entre as tuberosidades aqui isquiáticas. Essa região que fecha o cinturão pélvico, que fecha o quadril, lembre que quadril nós temos ali o ilho, isquio e o pubis. Na parte posterior, na parte caudal do quadril, essa projeção dos isquios e também com a coluna vertebral. Justamente o sacro e as vértebras coxígeas. Então, nessa cauda, né, a musculatura coxígea tem a prega que vai fixar nessa região do trígono anal. Beleza, vocês têm que imaginar que para fechar é um arranjo de músculos com tecido membranáceo. E aí vem a abertura do sistema digestório pelo ânus, com seus esfíncteres, ali, esfíncter anal, interno e externo, e também a abertura do urogenital. No caso do macho, a gente já estudou em outra aula, tinha justamente nessa região aqui o bulbo do pênis, a raiz do pênis, que era aquele espessamento da musculatura do bulbo esponjoso, acompanhando a tubulação da uretra, e fecha
e segue, na verdade, como uretra peniana. Nas fêmeas, não tem essa estrutura do pênis. A uretra ela vai se abrir no canal vaginal e aí a gente tem essa abertura com uma transição do epitélio da pele desse períneo que está recobrindo aí e a parte interna da mucosa. Então a transição são os lábios vulvares. E aí esses lábios vulvares são dois, eles se encontram, lábio direito com lábio esquerdo. O encontro deles nós chamamos de comissura. Comissura dorsal, comissura ventral. Ok. Esse arranjo da musculatura, a gente tem, olha lá, lembra dos oblíquos externos, oblíquo interno, internamente nós temos ainda o transverso do abdômen, ventralmente, olha, os retos do abdômen, eles se organizam e vão lançando fáscias, forma o canal inguinal. Nós estudamos o canal inguinal nos machos, que é por onde passa aqui o ducto deferente, artéria testicular, as veias testiculares, todas as artérias e veias que vão para a região do escroto, para irrigar e drenar testículo, epidídimo, ducto deferente. Elas passam por esse anel, que é uma organização das fáscias musculares da parede do abdômen, que forma esse túnel, e aí as estruturas passam e tem contato com o abdômen. Esse anel aqui é o canal inguinal, ele passa por um anel inguinal, que é bem estreito, de uma forma mais oblíqua. E aí vocês têm que prestar atenção, porque se o animal tiver uma hérnia inguinal, esse espaço aqui, ele está maior. Sabe, as fibras musculares, as fáscias, né, elas eram para estar mais apertadas, então ela relaxa e amplia. E esse é um problema, porque tanto a alça intestinal podem entrar por esse canal, como o próprio testículo sair, quando a gente estudou em macho. Nas fêmeas, não vai ter nenhuma dobra de pele, não vai ter formação de bolsa escrotal, mas o anel inguinal, ele continua também nas fêmeas, só que ele é muito pequeno. E nós temos também aí o ligamento que prende nessa região do anel inguinal. Eu trouxe só por curiosidade essa imagem, achei interessante. Ela fala do espaço peridural, que é um local que nós vamos infiltrar anestésico para fazer uma anestesia peridural. Você quer fazer algum procedimento, alívio ali da região de períneo, né, de genitália externa, ou quer fazer uma coleta de ovócito, vai aspirar, né, os folículos no ovário, você tem que vir com a probe. A probe é onde está o que vai conectar com o ultrassom. Na verdade, ele vai emitir, né, o ultrassom e também vai coletar a informação que volta para esse transdutor. A gente vai acoplar, se for em grandes animais, aqui no caso uma égua, também na vaca a gente faz isso, a gente coloca o transdutor via retal, porque estando no reto, ele está bem próximo do útero e também você consegue obter uma imagem mais adequada. E fazer o seu procedimento, no caso que seja aspiração de um ovócito, ou que seja simplesmente para fazer um diagnóstico de gestação. Beleza, então nós temos aqui o local, que vai ser aqui entre as vértebras coxígeas. Você está aplicando aqui justamente porque o cone medular, olha, está entre lombar e a sacral. Então, se você for injetar aqui, você corre o risco de acertar o cone medular. Perigoso, né? Causar uma lesão na medula.
Então, você vai fazer mais caudal. Como as vértebras sacrais são fusionadas, não dá para você aplicar ali. Então, você vai entre as vértebras coxígeas para fazer a infiltração anestésica e ele vai bloquear os nervos aqui da região da pelve e do períneo. O animal vai continuar em pé, você faz o seu procedimento adequadamente, o animal não vai sentir dor, então é bem mais confortável tanto para o veterinário como para o animal. Aqui estão mostrando os dermátomos. Lembra que são as faixas onde tem a inervação que vai coletar a informação nessa região e levar para o nervo. E também levar a informação que veio do sistema nervoso central, a resposta para que tenha alguma ação. Enfim, quando você infiltra o anestésico aqui, esta região em cinza é que vai ser bloqueada. Aqui só para vocês imaginarem, não quero que vocês fiquem decorando isso, mas eu acho interessante essa ideia de como se fecha essa região. Então nós temos uma organização aqui olha, até da musculatura do elevador do ânus, ela é lateral ao reto e medial aos músculos coxígeos. Olha, ela vem como se fosse um leque e prende aqui na cauda. Ela auxilia também nesse fechamento. Olha o elevador do ânus aqui, ó. Pintei ele em vermelho para vocês terem uma noção de como ele se organiza lá dentro da cavidade pélvica, na parte externa aqui de períneo. Nós temos também o centro tendíneo desse períneo. Olha a organização: músculo esfíncter externo do ânus, o músculo bulbo esponjoso. A fêmea também tem o seu músculo bulbo esponjoso, só que aqui ele vai estar circundando a região de lábio vulvar, e a musculatura do elevador do ânus, que eu já acabei de mostrar, e o músculo transverso superficial do períneo. Pessoal, a fêmea também tem o músculo isquio cavernoso, conforme a gente discutiu lá no sistema masculino, aqui também apresenta. Só que a organização, lembra que o isquio cavernoso ele é como se fosse um leque, ele sai dos dois isquios, forma um leque e vai afunilando e formando a região dorsal do pênis. Os dois corpos cavernosos, na fêmea também tem essa organização, só que vai formar o que nós chamamos de clitóris. Então, o clitóris também é um órgão erétil, igual o pênis. Ele tem o seu corpo cavernoso, formado pelos isquios cavernosos, só que bem menor do que o pênis no macho. Então, ele também tem uma dobra de pele, vai ser ali na comissura ventral da vulva, onde vai estar essa projeção dos músculos isquios cavernosos. Também é legal vocês terem essa noção da dimensão de pelve, relembrando que vocês estudaram em anatomia 1, vocês vão estudar esses diâmetros aqui em reprodução. Olha, o diâmetro vertical, o diâmetro conjugado, que ele vai aqui da projeção do pubis até ali o promontório do sacro. Igual vocês estudarem anatomia 1, essa projeção mais ventral e cranial do sacro, chama promontório sacral. Então, você traça uma linha. Essas medidas são importantes para vocês terem noção da abertura pélvica no momento do parto. E aí, saber se já está no momento desse parto ou não. Vocês têm que ter noção também, olha, da posição desse sacro. E aqui a asa do ilho, o pubis e o isquio, para passagem do feto aqui no momento do parto. Esse aqui é uma pelve de uma porca. Aqui nós temos uma imagem da pelve de uma vaca. Deixa eu aumentar
o tamanho da imagem para ficar melhor para vocês entenderem, vamos compreender essa imagem. Observem, as duas cabeças do fêmur, é um corte transversal da pelve. Vocês têm noção, aqui a gente tem a vértebra, uma das vértebras aqui sacrais, musculatura do dorso, região aqui glútea, região aqui da coxa, ó, até uma parte do fêmur foi cortada aqui. Interessante que aqui é o acetábulo, onde esse fêmur se articula com o quadril, região de pubis. Olha como a bexiga fica espremida aqui, coitadinha, né? Com o útero. O útero já está se dividindo aqui nos seus cornos, corno direito, corno esquerdo, essa projeção do útero. E aqui em cima o reto. Observem que é muito estreito a passagem dentro da pelve. De forma que, se esse animal tiver gestante, esse útero vai estar bem pesado, né? E vai estar pressionando essa bexiga urinária. Por isso que a fêmea gestante, principalmente quando está no terço final de gestação, ela urina bastante, né? O espaço aqui é estreito, então ela está sempre urinando e também defecando. Ela não consegue armazenar fezes por muito tempo na ampola retal aqui. Fica tudo muito exprimido nessa região. E vejam que o espaço entre essas tubulações também é bem apertado. Quando vocês forem fazer o exame ginecológico, né, a gente coloca aqui a mão no reto, em grandes animais que eu estou falando, e aí a gente consegue com a mão no reto palpar, né, você vai segurar o sistema genital e fazer o seu exame, para ver se está tudo saudável, se está tudo nas proporções adequadas. Quando a gente trabalha com pequenos animais, o que nós podemos fazer uma palpação aí já é abdominal e também o transdutor do ultrassom, você já vai passar ele a via abdominal também. É um transdutor diferente do que esse transdutor retal que eu estava explicando aqui antes. Tá bem interessante essa pelve do equino. Veja que a pelve de uma fêmea, ela é bem mais ampla para permitir a passagem adequada do feto por esse canal. No momento do parto, os ligamentos aqui que são fibrosos, eles relaxam. Então tem uma abertura, né? Aumenta esse espaço para passagem, principalmente de cabeça, né? do feto. Ele vai deformar sua cabecinha e também o braço, né? Ele vai num movimento de zigue-zague para poder passar pelo canal do parto. Isso é importante, porque se ele for com o ombro, né? Tudo de uma vez, ele não passa, ele trava. Isso é importante. Na hora que for fazer um parto, né, e deu um problema, eu não consegui fazer o parto natural, você pode fazer a manobra obstétrica, que é isso, você vai movimentar, aí você pode amarrar a patinha com uma corda, em grandes animais, aí você vai tracionando em zigue-zague, para fazer com que diminua esse diâmetro de ombro, ele consiga escorregar pelo canal do parto. Isso é importante, né, essa manobra. Se for pequenos animais, também vocês podem ir movimentando com os dedos para facilitar essa passagem pelo canal. Porque pode ser que ele está com as perninhas dobradas, né? E precisa organizar, deixar ele insinuado. Insinuado é com os membros, por exemplo, à frente e a cabecinha para nascer. E se ele vier com a posição anterior. Se for o contrário, também tem que... mas enfim, vocês vão aprender isso em reprodução. Aqui nós temos a posição dessa asa do ilho aqui articulando com o sacro e ter essa noção que a estrutura esquelética ela está favorecendo a posição desses órgãos
e suportando esses órgãos aí dentro e também funcionando como esse sistema de suspensão, porque é móvel. A ampola retal tá cheia, aí espreme o útero, canal vaginal, espreme a bexiga, então bexiga tá cheia, aí já empurra o útero, que empurra o reto, e aí eles ficam se movimentando. Isso pensar a nível de pelve. Agora, quando a gente entra dentro do abdômen, o que vocês vão ter aí já vai ser uma organização esses ligamentos também vão estar em contato com o intestino. A outra coisa que é importante, por isso que eu estou mostrando o osso para vocês, quando eu vou fazer o diagnóstico de gestação ou o exame ginecológico em grandes animais, vocês vão com a mão no reto palpar o sistema genital. E aí você também vai ter que ter uma noção da posição do osso do pubis, da asa, do ilho, para você compreender a localização exata do órgão, se ele está na posição certa. Observem que aqui a gente já tem a pelve do equino, mesma organização, só que o corte aqui ele já está mais cranial. Então você tem a bexiga aqui cheia, o útero reto, tem o espaço, esse número 8, deixa eu colocar no maior aumento. Nós temos aqui, eu acho interessante essa imagem por causa do recesso aqui entre o útero e a bexiga, recesso vésico genital, vésico uterino, ou seja, é nesse espaço, quando for fazer uma aspiração folicular, lembra que eu falei da probe com ultrassom, e aí você já tem uma agulha, você vai se guiar pelo ultrassom. Uma mão vai estar no reto, segura o ovário, traciona ele, a probe vai estar, o ultrassom, né? Você vai estar olhando a imagem, e aí com a outra mão você vai inserir a agulha. A agulha está dentro do saco vaginal, então ela tem que atravessar a vagina, atravessar o peritônio e alcançar o ovário. Então é justamente nessa região aqui, tá? Nós temos aqui também os ligamentos, olha, sustentando a bexiga urinária, ligamento vesical, os laterais e aqui o ligamento medial da bexiga urinária. Também é interessante vocês já imaginarem, quando for fazer essa palpação, olha aqui, até onde a mão consegue alcançar. Aqui tem, olha, o veterinário fazendo o exame, ele vai... É possível chegar até aqui na região de arcos, costais, né? Mas na prática a gente faz mesmo, fica mesmo palpando na região de pelve, porque a gente vai estar falando em sistema genital na aula de hoje, né? Não tem nenhuma justificativa você chegar com a mão até no arco de costelas para fazer exame de sistema genital. Ele vai ficar nessa posição aqui. Quando o útero, por exemplo, estiver gestante, ele faz cair a gravidade, né? Então ele vai para a região ventral, não fica na região dorsal, porque ele vai estar palpando o intestino, não é verdade? Então observem que aqui, ó, com essas linhas aqui é onde é possível vocês fazerem a palpação dos órgãos via retal, isso em equinos e bovinos. Aqui você também olha a posição dos dois rins. Lembra que o rim direito ele é mais cranial. Ele faz a sua impressão aqui no fígado, que bacana. Olha o estômago. A gente tem aqui o baço, o rim esquerdo.
tendo a relação topográfica aqui com o estômago, com o baço. E a asa do ilho. Eu também acho muito interessante essa imagem, apesar de estar em preto e branco. O que é bacana dela? Aquele leque do ligamento. Deixa eu aproximar mais aqui. Olha aqui, que legal. Aqui está o útero, olha o reto e a bexiga. Vejam que o ligamento mesorreto, aqui o dorso do animal. O ligamento mesorreto sustentando aqui está na transição, né, do cólon para o reto. Observem o útero, o ligamento, nós chamamos de ligamento largo do útero, porque ele está sustentando o sistema genital aqui dentro do abdômen. E esse ligamento largo, ele se divide. Nós vamos estudar sobre ele agora. E a bexiga lá, ventralmente. O que acontece? Esses ligamentos estão sustentando aqui, ó, ligamento largo sustentando o útero, especificamente, quando está sustentando só o útero, nós chamamos de ligamento mesométrio. Meso, ligamento, metri, útero. Parede abdominal nós podemos observar e aqui o peritônio parietal. Aí você também, ó, mesma coisa, o útero está mais pesado. Você pode imaginar assim, ó, se a fêmea está gestante, esse útero vai ficando cada vez mais pesado, ele vai invadindo cada vez mais a cavidade abdominal e vai indo cranialmente. Então ele puxa o ligamento, esse ligamento ele estica. Então você imagina, teve um parto, ele já esticou, depois ele relaxou. Então, ele vai e volta em cada parto que tem. Então, com o tempo, esse ligamento ele vai ficando um pouco mais relaxado. Então, essa questão de suspender o órgão, ele ficar lá, ele fica flutuando, né? Porque o ligamento está sustentando ele. Então, quando ele vai ficando cada vez mais relaxado, ele flutua mais e mais. Então, quando você tem uma fêmea que está muito tempo gestando, e aí pariu outra gestação, esse ligamento vai ficando mais esticado, mais bambo, vamos dizer assim. E isso predispõe aos prolapsos. Prolapso de vagina, prolapso de útero. Prolapso é quando tem uma inversão da tubulação, né? Um dos motivos é o relaxamento do ligamento largo. Observem aqui nessa outra vista, né, o ligamento largo aqui sustentando o útero e o ligamento vesical sustentando a bexiga. Olha que bacana também essa imagem mostrando os ligamentos. Aqui é o útero, esse animal aqui é um tatu. Mas vocês observem a bexiga urinária, uma vista ventral, útero e lá atrás o reto. Observem que aqui nós temos a tuba uterina. Olha, tá vendo que tem uma lâmina de ligamento? É o ligamento largo do útero. Esse ligamento largo, quando ele sustenta o útero, aqui ó, no caso, mesométrio. Quando ele está sustentando a tuba uterina, mesosalpinge. Mas enfim, aqui tudo é útero, então essa lâmina é de mesométrio. Vocês estão vendo, tem um outro ligamento aqui, ó, ligamento redondo do útero. Ele está prendendo, lembra do anel inguinal que eu falei anteriormente, explicando nos primeiros slides? É justamente aqui. No macho, é por aqui que passa o ducto deferente, as veias testiculares, entra a artéria testicular. Na fêmea, o que fica é o resquício do gubernáculo. Ele se torna esse ligamento redondo do útero. E olha que bacana aqui é o ligamento vesical lateral. É só para vocês já imaginarem isso lá dentro do animal, esses ligamentos e a posição
No caso, vocês têm que ter essa noção na hora de uma cirurgia. Eu acho bacana esse esqueminha mostrando, olha, o mesométrio, poderia ser também aqui ligamento largo do útero, porque o mesométrio faz parte do ligamento largo do útero. Ele vem, e aqui é a musculatura de períneo, fechando. Então, o útero e aqui é a vagina. O mesométrio, ele vai funcionando com esse sistema de suspensão desse útero. Por isso que ele tem tanta mobilidade aí dentro da cavidade. É um mecanismo fantástico. Reforçando essa ideia aqui dos ligamentos, observem que aqui nós temos a divisão desse ligamento largo do útero no mesométrio, que é a parte mais ampla do ligamento. Aí vem meso mais ovário, mesovário, que está prendendo só o ovário, e o mesosalpinge. Tá vendo? Essa que tá toda franzida, essa tubulação, é a tuba uterina. E ela inicia com essas franjas, que nós chamamos de fímbrias. O ligamento largo é composto por esses 3 ligamentos. Também tem aquele ligamento redondo do útero que eu mostrei para vocês no slide anterior. Essa disposição aqui da tuba uterina com o seu ligamento mesosalpinge forma uma bolsa. Até você vai encontrar isso nos livros, principalmente no livro de cirurgia, né? Fala bolsa ovariana, né? Porque o ovário ele vai ficar guardadinho aí nessa região, justamente nesse espaço aqui. Olha aqui a bolsa ovariana. Justamente, esse aqui é de um livro de cirurgia. Então, vocês vão ter que chegar nesse espaço da bolsa ovariana para segurar esse ovário e fazer o procedimento cirúrgico. Aqui está mostrando esse espaço do mesosalpinge com, justamente, olha aqui que bacana, ó, mesosalpinge e aqui o mesovário, forma um espaço aqui dentro. Ele continua como mesométrio, ele continua como ligamento largo do útero. Tá? O ligamento largo do útero é a composição dos 3 ligamentos, certo? O ovário é revestido pela túnica albuginea. A região cortical é formada por epitélio germinativo e contém todos os oócitos que estão no interior de um folículo. Já a região medular é central, rica em tecido conjuntivo altamente vascularizado. Cada folículo possui uma célula germinativa, que é o oócito, circundado por células foliculares, as quais apresentam função endócrina. O folículo primordial apresenta uma camada de células foliculares com epitélio escamoso simples. Já os folículos primários apresentam epitélio cúbico. Os folículos secundários se caracterizam por um aumento do oócito e uma replicação dessas células foliculares em torno da membrana plasmática do oócito, formando a granulose. A zona pelúcida é secretada por estas células granulosas, que circundam o ócito, formando uma concha protetora da célula germinativa. Nestes folículos secundários, células fusiformes do estroma ovariano começam a se formar em torno das células da granulose. O folículo terciário é caracterizado por um antro identificado entre as células da granulosa, rico em hormônios esteroides. O ciclo estral dos animais é dividido nas fases do proestro, estro, metaestro e diestro, nas quais ocorrem alterações comportamentais e nos órgãos do sistema genital. Os folículos primordiais são recrutados pelo hormônio folículo estimulante.
Nos folículos secundários, o hormônio luteinizante atua nas células da teca para estimular a produção de androstenediona e testosterona. Já o FSH estimula a proliferação das células da granulosa e a conversão desses androgênios em estrogênio, ou estradiol. Na fase do proestro, os folículos foram recrutados e estão sendo selecionados para ver qual vai ovular, dependendo da expressão do receptor de LH. Após a ruptura folicular no momento da ovulação, o sangue pode encher o antro, formando o corpo hemorrágico no metaestro. O processo de luteinização ocorre nas células da granulosa e da teca, as quais são transformadas em células lúteas, responsáveis pela produção da progesterona na fase aqui do diestro. Nessa fase de diestro ocorre novo recrutamento para uma outra onda folicular. O final do diestro é caracterizado pelo processo de luteólise, onde esse corpo lúteo diminui a produção de progesterona. A luteólise ela é estimulada pelo hormônio prostaglandina produzida no útero não prenhe e começa a fase de cicatrização que chamamos de corpo albicans. A progesterona é responsável pelo aumento da secreção glandular no útero e inibe a motilidade também deste útero para promover uma implantação e manter uma gestação. Os altos níveis de progesterona inibem a secreção de LH e FSH. Nos protocolos hormonais utilizados nos animais, a gonadotrofina coriônica humana ela tem a função de manter o corpo lúteo e uma ação semelhante ao LH. Já a gonadotrofina coriônica equina, o ECG, ele tem uma ação semelhante ao FSH, mas pouca atividade de LH. Comparando o ovário entre as espécies, nós vamos ter aqui, olha que lindo tá essa imagem, esse ovário de uma vaca, cheia de folículos prontos já para ovulação. Aqui nós temos um ovário de uma vaca também, ele tem um folículo aqui terciário, um corpo lúteo projetado. A égua, ela já tem um arranjo diferente, porque a ovulação na égua só ocorre na fossa de ovulação. Já nos outros animais, a ovulação ocorre em qualquer parte desse córtex aqui do ovário. E aí, lembra das fímbrias que eu falei, aquelas franjas da tuba uterina? Ela tenta abraçar esse ovário para coletar o ovócito após a ovulação. Na égua, essas fímbrias só ficam aí na região da fossa de ovulação. É uma característica dessa espécie. Observem aqui, olha, um corte do ovário da égua, você vê os folículos, o espaço onde está o ovócito. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, 5 folículos que eu contei. O folículo ovulatório de uma égua está em torno de 5 a 6 centímetros. Então ele é bem grande, o folículo ovulatório da égua, mas ele só vai ovular na fossa de ovulação. Vejam que todos os folículos eles se jogam para a fossa de ovulação. É diferente aqui nas outras espécies. Aqui está mostrando o aspecto ovalado do ovário de carnívoro, de bovino. O suíno, ele já tem um aspecto de cacho de uva, que a gente chama, porque ele tem um monte, né, gente, de folículos que vão ovular no mesmo ciclo, né? São vários filhotes, então é diferente da vaca, da égua, que geralmente é um filhote só por
por gestação. Já o ovino, né, já é uma tendência de ter 2, só ovula 2. Aqui mostrando essas fímbrias, que é maravilhoso a organização dela, esse frangeamento. A ideia é ela esticar os seus dedos, né, e abraçar o ovário, de forma que esse ovócito caia dentro da fímbria. Mas pode acontecer dele cair fora. Se ele caiu fora da fímbria, pessoal, ele vai para a cavidade abdominal, vai ser absorvido ali, tá certo? Essa imagem também ela é linda, dessas franjas aqui, abraçando o ovário. Veja que é uma luta, né? Para ele envolver esse ovário aqui. Aqui tem um folículo ovulatório, um provável folículo ovulatório. Ele tá bem no ponto já, né? Um folículo antral, um folículo terciário. E aí a fímbria já está se organizando para capturar o ovócito assim que romper esse folículo. Se vocês forem fazer uma aspiração folicular para levar para o laboratório, fazer uma fertilização in vitro, né, vocês vão ter que analisar os folículos, qual que está no ponto certo, e aí perfurar o folículo guiado pelo ultrassom e aspirar cada folículo separadamente. Olha lá, o ovário tá liberando aqui o folículo, ele vai cair dentro da tuba uterina. Quando ele cai na tuba uterina, ele vai ser fertilizado, se assim, né, ocorrer tudo bem, né, houve a cópula, então fertilizou e depois, lá pelo 10º dia, desculpa, lá na primeira semana, né, ele já cai aqui no útero. Então, também é bem interessante esse desenho, mostrando o arranjo aqui, né, da liberação do ovócito, a fertilização e esse embrião caindo no útero para implantar, fazer a sua nidação. É interessante também essa divisão da tuba uterina, né, no infundíbulo, que é onde capta, a ampola, que é um processo, nessa região é onde ocorre a fertilização, é onde ocorre a capacitação primeiro do espermatozoide, aonde esse ovócito vai continuar e o seu processo de divisão, e aí o encontro também na ampola. Ocorreu a fertilização, ele vai seguir para o istmo é a conexão com o útero, e esse embrião, ele cai aqui na cavidade uterina e vai procurar um local para nidar, para implantar. As células do trofoblasto vão promover essa conexão com a mãe. Ele vai romper, né, a sua membrana, essa zona pelúcida, e vai eclodir, que a gente chama. Ele libera desse envoltório e aí sim ele pode implantar. A coleta de embrião ela tem que ser feita antes da eclosão desse embrião, porque senão ele fica muito frágil na hora de fazer o procedimento de colocar na palhetinha, ou que seja para congelar. Então a gente não trabalha com embrião eclodido. Daí que o pessoal das equipes de coleta de embrião já sincroniza quando eles têm que voltar na propriedade para lavar o útero e retirar esses embriões antes deles eclodirem. Olha, vocês verem que interessante, eles têm que chegar lá depois que esse embrião caiu dentro do útero e antes que ele ecloda, antes que ele implante, na verdade. Aqui nós temos o útero, ele tem essa organização das fibras musculares, veja, em sentidos
oblíquos, em sentidos transversais, e ele vai se organizando a musculatura lisa desse útero, né, para formar esse aspecto de uma bolsa, de um saco. Esse útero aqui que está esquematizado é de um primata, aqui também, ó. Então vocês têm que imaginar que se o animal for bicornuado, esse útero ele vai ter projeções, mas a ideia é a mesma, tá? Ele vai ter os seus cornos uterinos, o seu corpo uterino e o seu colo uterino. Olha os ligamentos que a gente já estudou nos slides anteriores. Além desses ligamentos, do ligamento largo, né, com as suas subdivisões em mesométrio, mesovário e o mesalpinge, existe também um ligamento que chama ligamento suspensor do ovário, em carnívoros e suínos. Ele só está garantindo ali que ele vai estar realmente preso na parede lateral aí. Então, é um outro ligamento. Além, olha lá, do ligamento redondo do útero que vai prender no canal inguinal. Que é só mostrando a forma desses cornos uterinos, quando ele é mais alongado, em carnívoros. Na égua, o corno ele tem essa conformação. No bovino é muito parecido com o da égua, só que ele encurva mais. Parece um chifre de carneiro, assim, muito interessante a conformação do útero de bovino. E já o da porca, ele se anovela bastante. Aqui mostrando como é feito o exame ginecológico, né? Com a mão no reto, vocês vão palpar aqui o colo do útero. Também palpar o útero, se tem assimetria entre os cornos. Nesse caso aqui, vocês podem ver que esse corno está bem maior do que esse corno uterino. E aí pode ser uma gestação, né? E devido à assimetria dos cornos uterinos. Essa aqui é uma imagem do colo do útero, é bem a abertura desse colo. Aqui já é vagina, especificamente a região do fornix, que a gente chama. Quando vai fazer uma inseminação artificial ou uma transferência de embrião ou coleta de embrião, enfim, você quer chegar no útero, você tem que passar pelo colo uterino. E o colo uterino é um estreitamento desse útero como mecanismo de defesa. Então, essa região aí, quando é o período de estrógeno elevado, a fêmea está receptiva ao macho, tem cópula, ela aumenta de lubrificação do sistema genital, e o colo também aqui, uterino, se abre, ele relaxa para a passagem do espermatozoide, por exemplo, do sêmen nesse canal. Também ele se abre no momento do parto. Passando disso, quando ele está na fase do diestro, que é a maior fase do ciclo estral, o que vai ocorrer aqui é o fechamento, vai ficar bem mais estreita a passagem. Na inseminação artificial de vaca, ela é mais tranquila, porque são anéis paralelos, anéis cartilaginosos, parece muito com a traqueia, né? Que esses anéis cartilaginosos em pilha, aqui também tem essa organização. Em torno de 4 a 6 anéis aqui, ó, cartilaginosos. E aí na inseminação tem que passar por esses anéis, né? Aí na luz desse colo do útero. Se for trabalhar com ovelha, a inseminação artificial, ela já é mais complicada, mas é possível. Você aí vai ter que anestesiar e puxar, né, o colo uterino com as pinças para você enxergar. E aí você vai passando o aplicador com muita paciência por esse canal. Por que eu falo muita paciência? Porque olha aqui a linha tracejada, ela é tortuosa. Deixa eu pôr em maior aumento aqui.
Então, vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo o arranjo dos anéis cartilaginosos? Por isso tem que ir com muito cuidado para passar por esse canal. As porcas, o colo dela é em espiral. A gente, quando faz inseminação artificial na porca, nós não passamos o colo do útero. O sêmen, ele é depositado na vagina. A mesma coisa com as cadelas. Já o problema das cadelas, além do porte, né, para essas menores, é porque a vagina, ela tem um ângulo. Essa imagem aqui ela é bacana para vocês enxergarem isso. Ela tem um ângulo muito obtuso, tá vendo? Olha, a vagina aqui é a vulva, aqui é a vagina e aqui o útero. Então observem que para passar o aplicador, você passa pelos lábios vulvares com o aplicador aqui. Fazer essa curva aqui é muito complicado, verdade? E já quando a gente trabalha com olha, compare pra vocês verem com a vaca. Tanto que é mais fácil, é reto praticamente, né? A égua é um pouco mais inclinada, gente, mas inseminar a égua é muito mais fácil do que inseminar a vaca. Porque os anéis, ele não tem aquela organização em anéis cartilaginosos como tem os ruminantes. A égua e a cadela também é em sentido longitudinal. É muito mais fácil inseminar a égua. E a cadela a gente deposita o sêmen porque é muito complicado passar por esse ângulo aí. Aproveitando essa discussão que nós estamos tendo aqui sobre inseminação, quando vocês forem fazer o procedimento, tem que tomar muito cuidado, porque é importante que o aplicador ele seja introjetado no sentido dorsal do tubo vaginal. Se você for com ele reto, você corre muito risco de entrar aqui na uretra e aí inseminar a bexiga urinária em vez de inseminar o sistema genital. Então você vai com a posição do aplicador no sentido dorsal e depois que passou a região de vestíbulo vaginal, é que você vai no sentido reto. E aí a ideia é entrar aqui no canal do colo uterino, também chamado de cérvix. Essa passagem aqui é onde as pessoas mais erram na inseminação. Primeiro, essa questão de passar pela uretra. E o segundo erro é ficar cutucando aqui, ó, esse cantinho que nós chamamos de fórnix. O fórnix vaginal nada mais é um espaço que se forma porque o colo uterino, gente, ele se projeta para dentro da vagina e forma esse espaço do fórnix. Então, o aplicador ele tem que passar no centro e passar pelo colo do útero. Por isso, quando a gente está inseminando, né, com uma mão a gente segura o sistema genital no colo uterino e estica lá para a região cranial. Porque na hora que você estiver passando com o aplicador, a vagina não está dobrada. E esse fórnix também, e aí, sabe? Então, vocês vão tendo que ter essa manha para poder acertar a região ali da entrada do colo do útero. Já com relação ao vestíbulo da vagina, é interessante porque ela é mais estreita. Eu não sei se vocês repararam, eu vou voltar aqui na imagem. Essa imagem, eu gosto muito desses esqueminhas. Ele está mostrando, olha, aonde estreita, que é o vestíbulo vaginal, é justamente onde a uretra está desembocando. Então, essa região é o vestíbulo e também é nesse local onde nós temos as pregas do ímen. O ímen, ele é uma dobra, uma projeção da mucosa, é uma dobra da mucosa mesmo, e ela fica nessa região, onde tem a abertura do canal da uretra, o ósseo externo da uretra. Vejam que é bem mais estreito, isso aqui é de uma vaca, não, na verdade de uma porca, tá da porca, e aqui
da égua. Então, essa região mais estreita é o vestíbulo vaginal, que é quando a gente vai passar o espéculo vaginal. O espéculo é um tubo, né, que a gente põe para poder enxergar como que tá a mucosa vaginal, o colo uterino, para coletar algum material, né, da mucosa. Enfim, essa é a região mais difícil de passar. Depois fica tranquilo, né? A tubulação da vagina ela é bem mais ampla, certo? Então, nós temos a divisão da vagina propriamente dita e uma parte de entrada, que é o vestíbulo vaginal. A transição, vocês podem ver aqui que está mais escura, que também mudou a tonalidade. Essa região nós chamamos de lábio. É a dobra de pele, aquela transição do epitélio para a mucosa. A comissura ventral, ó, aqui comissura dorsal e comissura ventral. Aqui a gente só vê a comissura ventral. É onde nós temos o clitóris. Observem que o clitóris é tudo... Deixa eu tirar minha webcam. O clitóris, essa projeção aqui, ele é um órgão erétil. Na égua ele é enorme, né, em comparado com as outras espécies. Ela tem um espaço aqui em volta, que a gente chama de fossa clitoriana. E aqui em cima nós chamamos também de prepúcio do clitóris. É uma dobra, tá vendo? Ó, da região aqui, dessa transição de pele com a mucosa, que protege esse clitóris. E ele é composto por músculo isquio cavernoso. Aqui está mostrando a irrigação do sistema. Nós temos a aorta, aí ela lança aqui a ilíaca interna. Deixa eu aumentar, fica melhor de visualizar. Opa. Olha esse sistema aqui de uma cadela. Então, dessa aorta, a ilíaca interna, ela vai para dentro da região pélvica. E aí ela vai irrigar, ela vai formar a artéria pudenda interna, que forma a artéria vaginal. Vocês estão vendo que a artéria vaginal joga ramo tanto para a vagina, indo lá para vestíbulo vaginal, indo para lábio. E também vai para o colo do útero, corpo do útero. E se anastomosa aqui com a artéria ovariana. Ela se transforma aqui na artéria uterina e, enfim, elas vão se anastomosando. Tá vendo? A artéria uterina com a ovariana. Aqui também, ó. Vocês precisam ter noção dessa irrigação para o momento da cirurgia de ovário, salpingo e esterectomia. Olha que nome comprido. Tomia, corte. Ovário, tranquilo, né? Salpingo é porque salpinge vem de tuba uterina. Lembra o ligamento meso-salpinge? Ístero vem de útero. Então, vocês vão retirar nessa cirurgia, tomia, corte. Vão cortar e retirar ovário, tuba uterina e útero. É um procedimento dos que mais se faz em cadela e deixa aqui um coto, né? Vai fazer aqui o ponto é dado aqui e o resto do sistema você retira. Para isso, vocês têm que fazer o corte no ligamento para retirar todo esse conjunto de órgãos na cirurgia.